Olá, pessoal. Estamos aqui para darmos início ao nosso estudo do ensino remoto. E nessa primeira semana, nós vamos trabalhar o eixo norteador identidade e autonomia. E aí, dentro desse eixo, eu escolhi o tema valores, para nós refletirmos um pouco sobre o que vem ser valores. Então, primeiro vamos definir o que são valores. Valores é definido como um conjunto de características de uma determinada pessoa ou grupo que determina a forma como essa pessoa ou grupo ela vai se comportar e interagir com os outros indivíduos e também com o meio ambiente. Nós vamos nos reportar aqui mais sobre os valores humanos. Nós vamos pensar, né, refletir sobre os valores humanos, e em especial na escola. Então, os valores humanos, eles são valores morais que vão afetar, de certa forma, a conduta das pessoas. E aí nós podemos ter esses valores divididos em dois grupos. Os valores sociais, que são aqueles valores relacionados ao nosso convívio, né, a nossa convivência no meio social, e também os valores éticos, que são valores que partem através de uma reflexão pessoal sua, né, de uma filosofia de vida sua, com relação à forma como você trata, né, o seu semelhante e a forma como você se comporta, né, no meio social. Essa imagem, gente, é uma imagem um pouco chocante. Tem algumas figuras aqui que chamam a atenção, mas eu trago justamente para que a gente possa refletir, né? O que é que nós percebemos com essas imagens? É que o nosso mundo ele se encontra em crise. Nós temos aqui nessa primeira imagem a questão da corrupção. O nosso país é um país que no ranking da corrupção, ele ocupa os elevados patamares. Aqui nós já temos, nessa segunda imagem, a imagem da violência, né? A imagem da violência que acontece, né? A criminalidade que acontecem não só nos grandes centros. Hoje nós já estamos vivenciando, presenciando isso também nas pequenas cidades. Então, o mundo do crime ele tem movimentado uma crise, né, sem precedentes no nosso país, principalmente. Aqui também a gente percebe uma imagem chocante, né, de uma criança portando uma arma pesada. Isso acontece muito nas milícias, né, nas grandes favelas em que as crianças elas são usadas, né, para o mundo do crime, como esse veículo, entre aspas, né, de portar, né, e levar o crime adiante. Para nós é uma vergonha. Por quê? Porque a criança, o lugar da criança é na escola. Mas o que é que nós vemos muito? Muitas das crianças de famílias desestruturadas, elas acabam entrando no mundo do crime. Essa outra imagem aqui, ela nos mostra o quê? Outra grande mazela da nossa sociedade, né? No mundo em geral, que é a questão das drogas. As drogas elas têm se alastrado de uma forma assim incontrolável. A cada dia surge uma nova droga sintética e isso tem colocado, né, a nossa sociedade em crise, porque nós sabemos que, em função da droga, nós vamos ter a violência, né? Nós vamos ter a desestruturação das famílias e uma série de problemas. Já essa outra imagem aqui, ela nos mostra a violência que acontece nas escolas. Muitas das vezes, né, os adolescentes, eles não se contêm, e partem muitas vezes para a agressão. Nós temos uma cena aqui que vai caracterizar o bullying. Nós sabemos que o bullying é uma intimidação, né? Uma violência que acontece muito nas nossas escolas, de um modo geral. E aqui nós vemos também uma outra imagem, né? Uma imagem assim de uma criança, né? Dando o dedo, né, para o seu treinador.
Então, essa criança, ela não se conteve diante da raiva, né? Ela acabou agindo de uma maneira, assim, impensada. Então, essas imagens, gente, elas nos remetem a isso, que o nosso mundo, ele está em crise. Ele está em crise. Então, nós temos aí situações que colocam muito para a gente refletir sobre a questão dos nossos valores. Será que essa criança, né, que na primeira reação dela, ela já age dessa forma, ela tem um valor moral, né? Ou seja, como essa criança ela vai se comportar quando chegar na pré-adolescência, na adolescência, na fase de adulta, né? Será que ela não vai ser uma criança que vai sempre agir dessa forma, né? Então a gente precisa repensar, né? Pensar bem sobre essas questões. E aí a gente indaga, né? Existe solução para essa grande crise que, que o mundo enfrenta, que o nosso país enfrenta? Então, nós podemos abordar que sim, existe solução. Só é possível a gente reverter esse surto de valores negativos, que na realidade esses valores aí constituem valores negativos, né? Porque nós temos os valores positivos e os valores negativos. Os valores positivos é o amor, a justiça, a lealdade, a compreensão, a paciência, a tolerância. Mas já os valores negativos são esses que acabam, né, por, por comprometer a relação entre as pessoas. Então, só é possível a gente reverter esse surto de valores negativos que assola a nossa sociedade se houver mudança completa na mentalidade. Então, aí as pessoas precisam refletir sobre esses valores que são negativos. Como se refletir? Então, a sugestão é introduzir os valores humanos e principalmente no cotidiano das pessoas, não só na escola, mas a gente tem que se trabalhar a questão dos valores humanos na família, no, na comunidade em que você está inserido, no seu clube, se você participa de um clube de esporte, de um grupo de amigos. Então, tem que se prezar pela questão desses valores humanos, para a melhoria da relação interpessoal. E aí, gente, eu vou tratar agora de uma outra questão. A importância do tratar bem. O que é que nós percebemos muito nas relações entre as pessoas atualmente? É que as pessoas, elas estão agindo nas suas relações de uma maneira muito árida, né? As pessoas, elas não tratam bem os outros, né? O seu semelhante. Mas por que essas relações estão cada vez mais difíceis nos nossos dias? O tratar bem quase não existe, gente. As pessoas não dialogam mais, não apertam a mão do outro, não olham o outro olho no olho, né? Não trata o outro com gentileza. Então, tratar bem hoje está ficando cada vez mais distante, né, das nossas relações. E eu trago aqui também uma imagem bem interessante para a gente refletir, a questão da gentileza. A gentileza, ela sempre vai gerar gentileza. Então, se eu sou gentil com o meu semelhante, ele também vai acabar sendo gentil comigo. Então, nós precisamos sempre pensar nessa questão de tratar o outro de forma gentil, de forma acolhedora, né? E se nós observarmos hoje, o que é que nós temos hoje, né? No mundo contemporâneo, essas palavras, elas praticamente estão fugindo, né, do nosso vocabulário ou do nosso dia a dia, das nossas relações. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, as pessoas quase não usam mais hoje. Um obrigado, uma obrigada, um agradecido, né? Um por favor, desculpe. Então, essas palavrinhas que a gente chama de palavras mágicas, elas são importantíssimas numa relação interpessoal, no convívio da nossa família, no convívio do nosso ambiente escolar. Então, quantos de nós chegamos na escola e damos um bom dia aos nossos colegas, aos nossos professores?
Ou quantas vezes alguém faz algo para nós e nós agradecemos. Nós somos gratos por alguém ter feito algo por nós, né? Ou então, quantas vezes você esbarra em uma situação em que você precisa pedir desculpa a uma pessoa, né? Ou então com licença, um por favor. Então essas formas, né, de cumprimentos, de certa forma, estão saindo do nosso convívio, infelizmente, né? Infelizmente, mas são formas que vão contribuir muito na aproximação e nas nossas relações interpessoais. Vamos agora falar um pouquinho sobre a importância do tratar bem. Bom, pessoal, eu tenho uma opinião, né, pessoal, que eu vejo sempre assim. Como mudar o mundo? Então, para mudarmos o mundo, nós temos que pensar, refletir e muito. E eu acredito muito nesse tripé: família, escola e igreja. Então, eu acredito que através da família, da escola e da igreja, nós temos o poder para mudar o mundo. Agora, que esses três entes, né, que essas três instituições, elas vivam em harmonia uma com a outra. Exista uma inter-relação entre ambas para que a coisa possa acontecer. E aí eu vou me deter um pouquinho na questão da família. Porque tudo começa na família. A família é a nossa primeira escola. É na família onde nós temos os primeiros ensinamentos. É onde nós aprendemos esses valores. É onde nós vamos, a partir da família, nós vamos carregar esses valores para a sociedade, para a escola. Mas o que é que nós percebemos? Que muitos dos valores, principalmente os valores morais, hoje, eles estão arruinados. Os filhos não respeitam mais os pais não respeitam mais os filhos. Então existe uma relação assim muito desagradável, desarmônica. A gente percebe muito na família esse antagonismo. Nós vamos ter a figura de bons pais e a figura de pais brilhantes. Qual é a diferença, professor, entre bons pais e pais brilhantes? Se nós formos analisar, o que são os bons pais? Os bons pais, gente, são aqueles pais que cobrem os filhos de coisas. Acha que comprando um presente para o filho, ele vai estar sendo um bom pai. Né? Ele não ensina o filho a conquistar aquele presente. Ele não ensina o filho a descobrir os caminhos para a vida. Diferente dos pais brilhantes. Os pais brilhantes, a gente pode fazer assim uma analogia, são aqueles pais que dão a vara e o anzol. Mas eles não dão o peixe pronto. Os filhos é quem tem que descobrir como fazer essa pesca, como buscar esse peixe. Então, esse pai brilhante, ele ensina o filho os caminhos da vida, os desafios que ele vai ter que enfrentar, diferentemente dos bons pais. E o que nós temos muito hoje, se nós formos analisar, são bons pais. Nós temos também a figura daquele pai que é dominador, possessivo, autoritário, excessivamente severo e exigente. Esse tipo de pai também não é um pai legal, né? Porque o pai ele tem que, de certa forma, ser um amigo, mas não é aquele amigo de deixar que o filho faça tudo o que ele pensa, o que ele quer fazer. Mas também o pai ser dominador, né, ser extremamente autoritário, ele não vai ser importante na relação, porque a relação de pai
e filho deve ser uma relação dialógica, de confiança. O filho tem que ter confiança, né, para com o pai. Ele tem que travar um diálogo bem aberto, bem franco com o pai. Existem também, gente, os pais super protetores. Aqueles que oferecem mais do que os filhos necessitam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A criança quer andar de bicicleta. O que é que o pai faz muitas das vezes? O pai só falta guiar a bicicleta pelo filho, né? Então o pai ele tem que orientar. Vai pegar uma bicicleta, vamos, meu filho, você vai andar comigo. Então, o filho vai cair? Vai. Ele vai ter que cair para ele poder se levantar. Então, ele vai, de certa forma, ter alguns tropeços na sua vida. Mas o pai tem que estar ali para dar o apoio. Dar o apoio não significa fazer por ele, né? Proteger o filho de certa forma exagerada. Então, os pais superprotetores, gente, eles sempre oferecem aos filhos mais ajuda do que eles precisam. E todo problema ele vai resolver pelo filho. Então, isso vai gerar futuramente um problema. Aqui, eu vou refletir um pouquinho com vocês sobre a questão do tratar bem no ambiente escolar. A escola, gente, nos últimos tempos, ela está perdendo o seu papel de formadora. Porque qual é a função nossa como escola? É formar cidadãos críticos, conscientes, capazes de transformar o mundo lá fora, a sociedade. Mas o que é que nós estamos percebendo hoje? Que nós estamos perdendo esse papel. A família, por exemplo, está colocando a questão do educar para a escola. E a escola não educa ninguém, gente. A educação, ela vem de casa. Tem até um ditadozinho popular que diz que a educação, ela vem do berço. A escola, ela sistematiza conhecimentos. Aqui você vai aprender como lidar, né, na sociedade. E não você vai aprender aqui a dar a bênção ao pai ou à mãe. Aqui você não vai aprender isso, né? Você não vai aprender a se comunicar bem com as pessoas, a ser uma pessoa tolerante. É óbvio que nós usamos a transversalidade de conteúdos para tratar dessas questões, mas não é o papel específico da escola. Então, nós estamos perdendo esse papel, por quê? Porque nós estamos com um conjunto de valores negativos demonstrado pelos nossos alunos que assustam muitas vezes professores, diretores e pessoal de apoio. Por exemplo, um aluno agredir o professor, aluno matar professor, como a gente já tem aí casos na literatura, né? Então, o que fazer diante dessa realidade? Nós precisamos refletir. Eu trago aqui essas duas imagens para a gente observar. Ó, se vocês olharem aqui, no ano de 1969, e aqui eu tenho o ano de 2009, é uma charge bem interessante. No ano de 1969, quando os pais vinham para a escola saber do boletim do filho, o que é que os pais faziam? Os pais brigavam com o filho, né? Olha o filho lá, todo tristezinho, calado lá, e os pais querendo resposta dele. Mas olha em 2009, olha como é em 2009, o pai chega com o boletim, enfurecido com a professora, e o filho lá, ó, de braços cruzados, todo, né? Por quê? Houve aqui, gente, uma inversão de valores. Houve uma inversão de valores. Os pais agora colocam a culpa na escola, ao invés de buscar o resultado nos filhos. E aqui nós temos também uma imagem da violência, né? Uma charge que traz a questão da violência na escola. O menino fez uma redação, né? Aí disse: "Aê, professora, tu me deu 0?" Aí apontou o revólver para a professora. Aí, lógico, a professora assustada vai e diz: "Não, só esqueci o número 1 na frente." Ou seja, a professora logo botou um 10 no aluno, né? Lógico, são charges assim para a gente rir um pouquinho, descontrair,
Mas nós temos situações de violência no ambiente escolar que precisam ser repensadas. E aí, gente, eu trago aqui mais uma reflexão para vocês também. O que é que a gente percebe na atualidade? É que as pessoas, elas esqueceram de ser gentis. São verdadeiros crocodilos, né? São verdadeiras caras, assim, que amedrontam, né? A gente chega numa fila de supermercado, nas lojas, as pessoas tratam a gente com bastante frieza, com diferença. Hoje nós perdemos até a privacidade. A gente chega numa loja, quando a gente menos olha assim, nós estamos sendo filmados. Ou seja, o seu trajeto ali, ele está sendo todo filmado, todo orientado. Nas filas de pagamento e recebimento, é um estresse entre as pessoas que vai gerar só muita agressão, futilidade. Quantas brigas não já aconteceram nessas filas das lotéricas, dos bancos? O desrespeito para com os idosos, né? Às vezes tem um idoso na fila, o jovem chega e quer tomar a frente do idoso. Então, surge aí essa pergunta: por que não tratar bem a humanidade? E aí surge: tratar bem que nada? As pessoas hoje, gente, elas não querem saber disso, não. As pessoas hoje só querem saber de subir na vida, de ganhar dinheiro, de derrubar os outros, né? É o que a gente chama de pecado capital. Sorrir para o outro? Que nada. Ninguém quer dar mais um sorriso, não, de graça, não. Acha que isso não vale nada. E uma atenção pior ainda. Então, nós precisamos refletir muito bem sobre essas questões. E aí, gente, para finalizar o nosso momento, eu trago aqui algumas considerações, algumas dicas para que vocês possam melhorar a relação interpessoal com base na gentileza. Então, nós vamos aprender a respeitar o outro para que a gente possa ser respeitado. O respeito é um valor bastante positivo. Então, vamos carregar esse valor na nossa mochila, para onde a gente for. Aceite as diferenças, gente. Aprenda a conviver com elas. Não queira que o outro seja igual a você, não. Né? O outro é diferente de você. Então, vamos aprender a respeitar essas diferenças. Tratar os outros como alguém especial e, acima de tudo, como ser humano. O que a gente vê hoje é as pessoas destratando as outras, né? Somos todos iguais. Veja esse momento de pandemia que nós estamos atravessando. O vírus, ele não escolhe classe social. O vírus não escolhe cor. O vírus não escolhe orientação de ninguém com relação, por exemplo, à sexualidade. O vírus chega e infesta. É rico, é pobre. Morre o rico, morre o pobre. Né? Então, nós precisamos ver o outro como ser humano. Outro valor importante: assuma responsabilidades. Trabalhe em equipe, na sala de vocês, procurem sempre ser unidos, ser uma turma que busca, né, o coletivo. Nunca vamos pensar no individualismo. Outra dica para vocês é: tente sempre se colocar, gente, no lugar do outro. Isso a gente chama de empatia. Sentir o que o outro sente. E muitas das vezes a gente simplesmente atira a pedra no outro, acha que o outro é isso, é aquilo, e não respeita, não se coloca no lugar do outro. Isso a gente chama também de alteridade. É você ajudar a entender as pessoas, o seu modo de agir, né? É você se colocar na posição da outra pessoa. Outra coisa importante: aprenda a escutar. Escute mais do que você fala. Ouvir é muito importante para a gente poder solucionar qualquer desavença, qualquer problema. Às vezes, alguém chega para você falando demais, e você quer falar mais do que aquele. Então, isso aí só vai gerar o quê? Uma desavença. Vamos primeiro escutar. Escute para depois você falar. Pratique a arte da paciência. Seja paciente, tolerante. Evite julgar ações de maneira precipitada.